Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um Fernão e Amigos. Fernão, tivemos um outro voto ontem do Fux, memorável, hein? Cara, nós estamos indo para o ralo e o Brasil não está percebendo, né? Me impressiona muito essa coisa, sabe, da falta de reação. Como é que a Geral, né? imprensa de merda ainda pesa? Aquilo que ela abafa fica abafado. Espiral do silêncio, né? Escolhe um tema para não falar do tema. É isso aí. Isso aí me remete diretamente, cara, ao pior do pior. Quando eu comecei no jornalismo, né? Você tinha aquele esquema da União Soviética e dos países da Europa do Leste embaixo de uma coisa pesadíssima, né? Era isso, quer dizer, você fuzilava gente a troco de nada, né? Por ter pensado, por não ter dito alguma coisa que devia ter dito. Igualzinho que nós estamos. Né? E tinha esse livro que era um livro acho que a primeira publicação dele foi em 1940, chamava O Zero e o Infinito, escrito pelo Arthur Koestler, que é um Livrão. brilhante, multifacetado, tem livros. Esse aí, particularmente, né, é um romance onde ele cria um personagem que é um daqueles bolchevistas que o Stalin matou. E é a história do julgamento dele. E é muito preciso, porque o Koestler, como muita gente da geração dele, no primeiro momento acreditou na Revolução Comunista e tal. E ele, como era um sujeito absolutamente brilhante, que se enfiava em tudo que ele fazia e tal, ele foi para lá, né? Foi viver na nova realidade soviética e não sei o quê. E foi dos primeiros que entendeu o que aquilo era na realidade, né? E aí virou. E como todo grande crítico desses sistemas, os melhores são aqueles que foram parte do sistema e que entendiam perfeitamente a mentalidade do sujeito que estava nisso. Então ele cria esse personagem que chamava, acho que Rubachov. O Rubachov era um dos bolchevistas históricos, que era aquele pessoal idealista, né, que entrou que nem a turma do PT, é a mesma coisa, a mesma história. É a humanidade. Com 100 anos de atraso, repetindo a mesma porcaria. Exatamente 100 anos depois, né? 1917. Bom, a grande inovação que, para mim, chocou muito e que ele trabalhava muito bem nesse livro aí, entre os sistemas de opressão anteriores, o absolutismo monárquico, né? O socialismo, eu já repeti isso aqui várias vezes, é uma reedição do absolutismo monárquico, onde só tem um cara que é dono de tudo, né? Entrega pedaços estratégicos do sistema para os seus oligarcas, que são os barões, né? Igualzinho o rei, né? E os barões devolvem para ele em troca o controle da população, dando ou tirando o direito do cara a trabalhar por uma merda, né? É isso que nós estamos virando. E o que ele destacava era isso, quer dizer, o massacre que o cara vai sofrendo na prisão era para ele confessar um crime que ele não tinha cometido, né? Mas não adiantava simplesmente confessar, ele tinha que confessar acreditando que ele tinha cometido. Então ele vai sendo torturado, né, até chegar nesse ponto, para depois finalmente ser fuzilado num porão, né, um tiro na nuca, sem ninguém saber. E ele mostrava isso, que essa era a grande diferença. Quer dizer, o socialismo tirou da resistência contra a opressão, né, a glória do heroísmo,
Pelo menos, quer dizer, o sujeito que era assassinado pelo rei, porque era contra o rei e tal, ele era assassinado numa praça pública, torturado numa praça pública, né, e gritava "Viva a liberdade" e tal. Entrava para a história, tá? Eles fuzilam os caras no porão. É isso que essa imprensa de merda está fazendo, cara. Você pega hoje, os jornais de hoje, não tem nenhum, acho que com exceção do Globo, que Mas o Globo fez uma notinha. O ato de heroísmo do Fux, mais uma vez, né? Denunciando essa palhaçada que é esse julgamento, na cara dos sujeitos, quer dizer, um ato que precisa de uma coragem que você não vê no Brasil hoje, né? Nem dentro nem fora do Estado, principalmente dentro do Estado. Então, tem que pensar, ele é o único. Ele é o único que teve essa coragem. E os caras simplesmente ignoram isso, cara. Verdade. E o Globo foi uma notinha de rodapé, que eu vou carregar aqui daqui a pouco para a gente chegar lá no site. Foi uma rodinhazinha que deu no trechinho do Globo. O que Estado ele conseguiu. Zero, a Folha de São Paulo zero, na primeira página. Zero. Não aconteceu. E é Tá a aqui, mesma ó. coisa que eles estão fazendo, né, com o Mike Mendes, com o Eduardo Talhaferro, né, que é outro cara que está, sacrificando tudo na vida dele, a família dele, né, para denunciar essa putaria. E esses caras fingem que ele não existe. Pô. Olha lá, Fernão, o cara andando de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas, mais importante, mais destaque. O Fux está aqui embaixo. Luiz Fux diverge mais uma vez. Só isso. Esse é o melhor. É o melhor, os outros não tiveram nada. Os outros não deram nada na primeira página. Mas, Fernão, uma dúvida, assim, dúvida de leigo. Você que foi chefe de redação, para um evento desse tamanho acontecer e todas as redações não publicarem um negócio, tem que ter uma energia para isso acontecer. Isso não é natural. Não, e isso é uma construção. Quer dizer, você vai criando, e é um efeito exatamente semelhante ao que vai descendo sobre o país inteiro. Ele começa dentro da redação. Você não pode falar no assunto, você não pode mencionar o nome daquelas pessoas. Né? Então, no começo, isso é reprimido. Né? A reação natural do cara é falar, né? Do jornalista, é registrar o fato. Né? Aí vai o cara para cima dele, você está dando colher de chá para esses filhos da puta e não sei o quê. Tá? Então, o sujeito, né, encolhe. E é isso que está acontecendo nas redações e no país inteiro. Você não fala mais do assunto, e se você falar, você é fascista, você é bolsonarista, você é não sei o queista. É isso aí. Foi o caso do técnico, o cara que foi julgado ontem, que era só um perito. O perito que foi convidado pelo PL para dar um parecer. Não, cara, você vê o absurdo de tudo isso. Quer dizer, agora virou uma coisa oficial. Né? Você dizer aquilo que o Supremo Tribunal não quer ouvir, da cadeia. Isso não está em nenhuma lei do Brasil. Exato. A palavra desinformação não aparece em nenhum código de lei, muito menos na Constituição. Não existe essa expressão. Né? E os caras estão sendo condenados a não sei quantas décadas de prisão por desinformação, que é um troço que não existe. Né? Então, por um tribunal que também não existe. Né? É um tribunal sumário, de exceção, né? Que não ele é um pedaço do Supremo Tribunal, que não te dá direito de recurso nem ao pleno do direito do Supremo Tribunal. É 4 manés, porque um teve o culhão de falar: isso aqui é uma palhaçada, eu não compactuo com isso. Né? E ainda teve esse ato de maior coragem, ainda de fazer um meia-culpa, né? De dizer: eu cedi à pressão, né? Eu cheguei a condenar esses caras porque eu estava
entrei nessa galera aí, mas eu estou do lado do Estado de Direito, eu reconheço que eu cometi injustiças e não quero mais participar dessa merda. E não tem uma porra de um jornal que fala disso. Da manchete com a próxima falcatrua do Haddad de tentar passar a mesma coisa que o Congresso já recusou 2, 3 vezes. Porra. Não, e eles dão a notícia, Fernão, não só essa, todas essas notícias que são ligadas aos crimes que o governo está cometendo, aos crimes que você está vendo no STF, eles dão como uma coisa normal. Né? Assim, olha, hoje teve uma negociação aqui. É o maior apoio. Aí quem assistiu o voto do Fux, a sensação era justamente essa. Ele deu um voto meio raivoso, né? Não tem nada, não tem materialidade, não. Fizemos coisa errada, eu julguei errado, tem gente inocente. Esse Carlos Rocha aí, o perito, né? O cara é de uma instituição que tem CNPJ, endereço certo e sabido, tudo, paga imposto e tal. Foi contratada pelo PL, né, para fazer um exame técnico das urnas, né? Produziu um relatório que ela não mandou só para o PL, mandou para o PL, para a Polícia Federal e para o Tribunal Eleitoral, com aquilo que ela tinha encontrado de estranho, de desvios, porque ela examinou o tal log da urna, né? Quer dizer, aquilo que a urna registra, né? E constatou que tinha um conjunto enorme de urnas que tinha esse log alterado sempre numa mesma direção. Mandou esse relatório técnico, né, para todo mundo, né? Para a Polícia Federal, para o Alexandre de Moraes, para todo mundo, quer dizer, e está sendo acusado de tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada. Cara, perito. Dano qualificado, nenhum desse grupo aí, nenhum deles estava no 8 de janeiro. Estão todos condenados por dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado também, sem terem estado lá. Os caras, o relatório desse nefando sujeito, esse Gonê, que tem a cara daquilo que ele é, né? Tá na cara dele o que ele é. Porra, você vai ver quais são as provas que ele reuniu? É conversa de internet, troca de mensagem entre um grupo de amigos. Esse Carlos aí é pego numa phishing expedition que eles pegam uma menção a ele num outro sujeito que eles tomaram o telefone, o tal do Éder lá, né? Éder Balbino, né? Tomaram o telefone desse cara, né? Porque o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, fez uma menção elogiosa a ele numa entrevista. Chamou ele de gênio. Por isso pegaram o telefone dele. Esse foi o crime. E no telefone dele pegaram esse cara aí, esse César. Quer dizer, é tudo absurdo, de uma primariedade absoluta. Quer dizer, não existe possibilidade nenhuma de desculpa de você aceitar isso honestamente como uma coisa decente, honesta. Nenhum jornalista, por mais débil mental que seja, por mais foca que seja, na primeira semana de jornalismo, não precisa ser jornalista, qualquer sujeito, né, vê que isso aí é o que é. Né? E esses caras, tudo... Meu, como é que se chega a isso, cara? Verdade. Quer dizer, o cara foi contratado pelo Instituto Voto Legal para fazer uma auditoria. Eu lembro, Fernão, que em março desse ano, esse auditor, já estavam ventilando que ele era golpista, tal, que ele falou de fraude, e ele deu várias declarações na época, dizendo o seguinte:
Meu relatório não fala nada, não tem nada escrito sobre fraude. Não, eu fui lá, identifiquei alguns comportamentos e publiquei o relatório técnico. É igual você leva teu carro no mecânico e o mecânico fala assim, olha, teu carro tá falhando, a rotação tá errada, tá baixa aqui, tá, vão regular. Aí você entra num esquema de rouba-banco que foi usado no carro meses depois, porque você regulou o carro. É isso aí. E isso, quer dizer, no dia seguinte dessa palhaçada, né, que essa imprensa nojenta tratou desse jeito, né, vem esse Alexandre de Moraes e solta mais uma trolha de 1991 páginas e dá 5 dias para a defesa dos caras fazerem embargos declaratórios. O que é embargo declaratório, de declaração? Né? É achar incongruências no texto. O cara tem que ler 1991 páginas e ver se está tudo concatenado logicamente e tal, para fazer ou não fazer esses embargos. O cara dá 5 dias. 2.000 páginas. 2.000 páginas do cara e fala, você tem 5 dias, depois foda-se. Não é só ler, né? O cara tem que ler, embasar, pegar texto, pegar autor, pegar livro, escrever, argumentar, reunir, debater, chama o cliente. Agora você deu uma travadinha. É feito justamente para não ter defesa. É isso. Não, é um tribunal de exceção, de julgamento sumário, e os caras não estão nem aí para disfarçar. Não estão mais fingindo nada. Estão nem aí para Trump, para coisa nenhuma. Ligaram, foda-se. Então, cara, e aí vem o Fux e diz o óbvio, né? Quer dizer, golpe de Estado não pode sair de um ato isolado, de manifestações individuais, tudo que ele falou no julgamento ontem. Né? Que o PGR não comprovou nenhuma relação de causalidade entre as conversas que ele transcreve das mensagens desses 7 sujeitos e o 8 de janeiro. Não demonstra nenhuma ligação. É assim, eu gostaria disso. Tudo é no futuro do pretérito. Né? Teria sido, haveria, não sei o quê, né? Poderia ter. Né? Então, atos preparatórios, diz o Fux, né? Mesmo que fossem atos preparatórios, não podem ser punidos criminalmente. Isso é aquela história que eu vivo contando aqui. Né? Desde 1605. Os fatos estão under God. Você não pode... e o cara, porra, vai condenando você pelo que você pensou, ou nem pensou, pelo que você disse. Porque volta e meia você fala o que você não está pensando. Você está comentando. Já vale para você ser preso por 14, 15, 20 anos que passar na cabeça desse sujeito aí. Fernão, o que eu vi ontem foi um julgamento, me lembrou muito o livro 1984, quando ele falava de está punindo ideias, né? Conversas privadas. Eram conversas privadas sendo punidas. É isso aí. O 1984 veio um pouquinho depois desse Zero Infinito. Eles trocaram muita figurinha, né? O Kessler e esse cara. Verdade. George Orwell. Kessler, cara, esse livro aí, que foi um dos grandes sucessos dele, porque foi precursor do 20º Congresso, onde os próprios comunistas, né, reconheceram o que a imprensa brasileira nega até hoje. Os próprios comunistas soviéticos, né, reconheceram o caráter assassino do esquema que estava no estágio que nós estamos hoje. Né? O Khrushchev reconheceu isso, né? A imprensa brasileira ainda não reconhece. Ele foi precursor, porque o 20º Congresso foi em 56, se não me engano. Né? E o livro dele é de 1940. Mas depois, esse Kessler era a especialidade dele em uma grande parte da carreira jornalística dele, que ele teve também. Ele era um divulgador da ciência.
né? Então, ele estava em todos os experimentos que aconteceram na época. Ele estava no primeiro voo do Zeppelin, ele estava... É daqueles caras que você vai ver a biografia dele. É muito mais interessante. Ele já fez 500 mil coisas, ele ainda está com 25 anos, sabe? Ele é mais interessante que a obra dele, né? Que merda que eu sou. Bom, e ele faz tudo isso, né? Depois ele vai morar num kibbutz, quando começam aqueles primeiros kibbutz antes da existência do Estado de Israel. Mas os livros mais brilhantes dele, cara, é um que chama Os Sonâmbulos, né? Que é uma história de como o homem, a humanidade, foi mudando a sua visão do que estava fora dela. Primeiro, aquela terra que era plana, como é que os caras começam a descobrir que não era, né? Que o Sol estava no centro, em vez da Terra ser o centro. Ele vai contando toda essa história, mas é um livro de uma beleza, né? Com aqueles personagens, o Kepler, o Galileu, e começa lá com Pitágoras, a descoberta da matemática, né? Toda a descoberta da ciência, ele vai contando de uma maneira fascinante. É um livro que me marcou assim na minha juventude. Eu adorava esse livro. E depois ele tem outros, né? Ele tem um último livro que chama Tijolos para Babel. Não sei se tem tradução. Acho que não tem nem o Sonâmbulo, nem tem só a Escória da Terra. Não, Sonâmbulos tem. Traduzido? Não achei aqui na Amazon. Tem, sim. E eu li em português o Sonâmbulo. E tem esse Bricks to Babel, né, que é uma história do processo intelectual dele. Como é que ele começou se fascinando com o comunismo, como é que ele foi descobrindo o que o comunismo era, como é que a cabeça dele foi mudando, o que ele foi lendo, o que foi acontecendo na vida dele. É um livro também brilhante. Enfim, esse cara é um cara precioso, esse Kessler. Está meio esquecido aí, porque, né, hoje, se você não for um filho da puta... Você... Não tem espaço. Você conhece a Escória da Terra? É dele também, né? Você já citou esse livro. Esse aí você já citou também. Só sei espanhol aqui, o Sonâmbulos. Em português, eu acho que não deve estar com edição disponível. É uma pena, viu? Porque é um livro sensacional para você entender o processo da humanidade. E ele te põe dentro dessa história, né? O cara que acaba sendo o personagem mais importante do livro é esse Johannes Kepler, né? Que é um personagem que tinha... Real, que existiu. Que existiu e que tinha doenças graves de pele, ele tinha uma psoríase muito grave, assim, então ele não podia se deslocar, não podia andar a cavalo, não sei o que lá, né? E, por um acaso, que eu não me lembro agora qual cai na mão dele uma coleção de dados feitas por um grego lá de trás, chamado Tycho Brahe, né, que mede a trajetória das estrelas durante anos, né, e vai tomando aquelas medições e tal. E isso cai na mão desse Kepler. E esse Kepler é quem realmente mata a charada do heliocentrismo, né, porque ele também, por causa dessas doenças todas dele, ele acaba se fixando numa torre lá e fica examinando o céu e tal, e vendo a trajetória das estrelas, e quando ele descobre que a órbita de Marte não era circular, era elíptica, né? Isso põe a minhoca na cabeça dele da gravidade. Por que tem esse desvio nessa trajetória? Primeiro, porque a Terra não estava no centro. Sim. Então, a trajetória de Marte em relação à Terra dava esse desenho oval, em vez de... E aí, ele morre, né?
E esses dados e essa chave do enigma cai na mão do Galileu, que simplesmente tira a conclusão, entendeu? E acaba pagando aquele mico todo que ele pagou também. Mas é um livro lindo, cara, um livro espetacular, sabe, de amplitude de conhecimento, aquele tipo de cultura que não existe mais, né? Sim. O cara conhece gregos, conhece, sabe, tudo que rolou, que teve registro da humanidade, ele tinha uma noção da existência daquilo. Enfim, é isso, cara. E nós, nessa coisa, né? Nós estamos aqui, cara, debaixo dessa bandidagem. Nessa bandidagem. Aliás, agora, né, o Lula é a única coisa de par com a violência toda, né, que é para te convencer a chute, né, que ele está fazendo é essa demagogia da ação contra o crime organizado. Hoje estava lá o Lewandowski, né, que é um ator de merda. Né? Imagina o Lewandowski querendo ser o Elliot Ness. Né? Meu Deus. Crime, com aquela cara de bundão dele. Meu Deus, o Capone tá feito. Então, aquela cena da estação que vai cair no carrinho do bebê na escada, né? Tinha fuzilar o bebê. Mano. E ele está lá hoje falando, tá, vamos aumentar a pena, as penas que ninguém cumpre. Os caras na audiência de custódia, né? Os chefões todos saem da prisão pela porta da frente, o cara vem falar que vai aumentar a pena de 5 para 8 anos. Mas, cara, o Lula, cara, E é isso, cara. O que é chocante é isso. Não é possível ninguém se enganar mais com isso. Não, tá tudo tão claro, né, Fernando? O Lula só pensa em dinheiro, né? O Lula... E eleição. Esse é o bezerro de ouro dele, né? Ele está comprando o país inteiro, né? Porque ele mede todo mundo pelo que ele é, e ele é isso, ele se vende. Né? Ele acredita que todo mundo tem um preço, né? E que, portanto, tudo depende só de gastar a quantia certa. Né? Sim. Não importa o tamanho do seu crime, você sempre vai poder comprar a indulgência plenária. E os fatos confirmam ele, todo dia. Então, cada vez ele acredita mais nisso. Né? E não tem como você discutir isso de boa fé. É para isso que serve a imprensa, para denunciar a mentira disso, né? A escrotice disso. Então, Fernão, tem uma pergunta aqui sobre isso que você está falando, tá? Do Herbert, ele fala o seguinte: Fernão, você que é do ramo, cara, o que pode ser feito em relação à imprensa brasileira? Nada, cara, essa imprensa está morta. Né? Esse pessoal aí não tem cura, tem que vir outro. Né? Outra geração. Outra geração. Isso aí não tem remédio. Né? O remédio é o mercado. Né? É você deixar de comprar essas merdas. Matar eles à míngua. Né? Varrer eles da praça. É isso que tem que fazer. Agora, isso hoje tem um dificultador gigantesco que não tinha antigamente. Né? Hoje você tem um preço de entrada nessa briga gigantesco, né? Porque a imprensa virou um esporte de bilionários. Né? Primeiro porque jornalismo é um luxo muito caro. Custa muito caro você manter uma equipe de 400 pessoas, 500 pessoas, fazendo todo dia que os jornais faziam todo dia. Era isso. O Estadão da minha época chegou a ter 600 pessoas, você contando todos os jornalistas, correspondentes e o diabo, só de jornalistas. Né? Então, você imagina quanto custa um troço desse. E você teve a questão que o surgimento da internet matou o negócio que sustentava isso. Sim. Então, o que sobrou
desse naufrágio gigantesco foi comprado por bilionários que tratam isso como uma ferramenta do seu business, né? Uma ferramenta para ganhar mais força em cima do Estado, que voltou até nos Estados Unidos a ser um puta protagonista da economia, porque permitiram a volta dos monopólios, acabaram com a lei antitrust. Então, cara, você tem um processo no mundo que é gigante e é muito difícil, porque antigamente como é que isso acontecia? Né? Surgia um jornal que era, por exemplo, o Getúlio criou jornais, financiava jornais, tal. Esses jornais acabaram. Fechou, criou. Fechou, tal. E surgiram outros denunciando isso e viraram grandes jornais porque denunciavam isso. Então, era esse o caminho para você renovar o mercado, né, e criar alternativas. Hoje, isso é impossível. Hoje você tem N iniciativas dessas aqui no Brasil, como essa que nós estamos aqui, você e eu, Sim, internet, né, levantando bandeiras, denunciando, né, correndo riscos, né, para isso. Né, porque nós temos essa vocação. Jornalista é quem não consegue deixar de ser, é quem não consegue ficar indiferente diante de uma injustiça. É o cara que tem o impulso de denunciar isso. É o cara que enxerga uma utopia lá na frente, de você ter um sistema político menos opressivo e tal. Nós temos tudo isso. Agora, como é que isso vira um business numa internet onde você tem 4, 5 plataformas, né, que se você for expulso delas, acabou. Não, e uma classe aí de empresários tal, que os caras não têm coragem, né, de maneira nenhuma. Você é dificílimo você encontrar um patrocinador para qualquer coisa que não tenha o beneplácito e a aprovação dessa máquina que está funcionando. Isso, mesmo porque a economia toda está monopolizada, né? Então, você tem um monopolizão em cada setor, e você vai pedir para esse monopolizão, ele tem 1 quilômetro de rabo. Não, ele pode até conversar contigo, mas quando ele entrar no teu conteúdo, ele vai falar, eu não quero que você fale de tal tema, tal, esse outro tema é meio sensível, não fale sobre isso, não fale sobre tal pessoa. Aí... Não é isso, cara, quer dizer, quando você tem uma economia pulverizada, né, para o Estado controlar não sei quantas mil empresas é difícil. Agora, se ele tem que controlar meia dúzia, né, o cara liga pro bambambam lá do setor A, ou B ou C, e fala para ele, cara, sai dessa aí, que senão eu vou te fuder. Eu vou cobrar tua dívida. Sua torneirinha vai fechar. Isso aí. Aqui, ó, Fernão, a Luma comentando, né? Trabalho com 150 pessoas. Conversamos sobre tudo menos política. As pessoas estão com medo, né? Estão com medo. Ainda mais ambiente de trabalho, assim, o pessoal fica com medo. Mas eu acho que isso não é de hoje. Eu lembro pelas empresas que eu passei, Fernão, eu era o maluco da política. O pessoal ia lá para perguntar escondido, assim, o que houve ontem, não sei o quê. Vai lá abaixo. Eu falei, caramba. A minha vida também foi sempre isso, quer dizer, nem todo mundo tem gosto pela política e é normal que não tenha. Tá certo? Verdade. É um troço bastante indigesto, né? Mas é como tudo na vida. Eu também não tenho gosto por tripas e, no entanto, eu preciso de médicos que tenham esse gosto, tá certo? Graças a Deus eles existem. Né? Eles existem, vão lá e consertam isso aí. Ou pessoas que cuidam de entretenimento, pessoas que cuidam de arte, quer dizer, é isso que a humanidade é. Nós somos um organismo multifacetado e complementar, né? E complementar, né? Tudo. Exato. Mas eu tenho percebido, Fernão, que as pessoas estão muito atentas ao que está acontecendo. E tá todo mundo muito inconformado. Você não precisa convencer mais muitas pessoas. Ou o cara... É o que você falou, aquele negócio do lobão, né? Ou o cara é um canalha completo, né?
Mas, no geral, todo mundo que você para conversar, eu tenho essa experiência, todo mundo olha e fala que tá tudo bagunçado. Tudo perdido. Aí, ó, tá aí o Luiz Gustavo fazendo uma provocação aqui. Se eu conheço o livro Fundamentos contra o Antitrust do professor André Santa Cruz Ramos. Não conheço. E ele disse que ele tem certeza que isso me faria mudar de ideia. Pô. Eu não conheço, mas eu já antecipo para você que com chance de errar muito pouco. Né, Qual a história, né? Eu sei todos os argumentos contra o antitrust. E como toda receita, né, esta também não é uma receita que pode ser olhada em si mesmo. Tudo que você faz em política, em matéria de construção de instituições, né, você faz por oposição às alternativas que existem. Então, as alternativas são muito piores. Né? Aí é que está. Não, eu não vou fazer radioterapia. Porra, se você tiver com câncer, você vai. Radioterapia é uma merda. Frita um monte de órgãos, cria um monte de efeitos colaterais e tal, mas a alternativa é muito pior. Então, as coisas são assim. A lei antitrust, você falar, não, isso vai criar limitações, o Estado se meter. Não. Tem várias nuances possíveis, né? A lei antitrust de que eu falo é a americana, onde o Estado é exclusivamente o juiz, ele não entra no jogo, né? E essa é a pior coisa, né? Você fala, a lei antitrust é dar ao Estado o poder de fazer não sei o quê. Não é. É você ir ao Congresso, conversar com o país inteiro e dizer, olha, se você deixar os monopólios, vai acontecer o seguinte, o teu salário vai para a merda, porque só tem um empregador, ninguém vai estar te disputando. Né? Se você perder o seu emprego naquele setor, você vai ter que mudar de profissão e de gosto e tudo, porque não tem outro patrão que te empregue. Né? E isso é um perigo que a gente não pode se permitir correr. E a solução para isso, né, está em você criar uma regra que o sujeito que ocupar mais do que X% do mercado é obrigado a vender para outro empresário, submetido ao Congresso, às leis, ao Estado, né, ao judiciário, como ele deve ser e tudo, né, para concorrer com você. Né? E o efeito disso nos Estados Unidos, né, que pretendia ser, em primeira instância, apenas reduzir a corrupção que estava galopante, porque quando você tem uma empresa que tem um orçamento maior que o PIB de todos os países do mundo, menos 2, ela compra todos os políticos. Não tem como evitar isso, entendeu? Ela compra, ela corrompe tudo. Né? E você vira o Brasil. Né? E você não quer virar o Brasil. Né? Você quer outra coisa. Então, é disso que se trata. Eles esperavam, quando o Theodore Roosevelt fez isso, o que ele queria? Ele queria combater aqueles robber barons, né, que eram esses caras que nós conhecemos hoje, os Joesley, e essa turma que compra todo mundo, o Odebrecht, não sei mais o quê. Né. Era isso que ele queria combater. Mas o efeito imprevisto disso fez os Estados Unidos virarem o que eles são. Por quê? A multiplicidade, a competição instala um ciclo virtuosíssimo, né? Que é esse, cara. O cara, para disputar o melhor trabalhador, para competir, né, com as 30 empresas com que ele compete, ele tem que aumentar os salários permanentemente. Ele tem que disputar os melhores caras, aumentando permanentemente os salários, e tem que disputar os consumidores, reduzindo os preços. E a única saída para isso é tecnologia, é você ganhar qualidade de trabalho, de produção e de produto. Isso é que empurra toda a ciência e fez o mundo sair das carroças e em 60 anos botar um cara na Lua.
Então, é disso que eu estou falando. É desse antitrust. Não é uma elucubração de alguém que fala... Porque a cagada que acabou com os Estados Unidos foi essa. Né? Uma turma liberal mesmo, não o liberal, né? Não o democrata. Né? Esses caras fanáticos pela liberdade de mercado, de empreendimento, não sei o quê, chegaram, de repente, nessa conclusão. Não, se todo mundo está comprando naquela mesma empresa, é porque ela está servindo bem. Ótimo. Está aí, cara. Tem um dos documentos que está aqui no nosso vespeiro, né, é o que mostra esse processo de esmerdamento da internet que aconteceu. Quando o cara começa com isso, né? Então a Amazon, então, ele está botando livro barato para mim, está vendendo tudo muito barato, entrega na minha casa e tal. Depois que ela mata os concorrentes, aí ela começa a te enfiar. Sim. E mata todos os concorrentes, e só faz jogo sujo, e o mundo vira essa merda que virou. Então, é disso que eu estou falando, não é de uma elucubração teórica, é de uma comprovação histórica, né, Fernando? Aí você teve um momento teórico, que do momento teórico virou legislação, virou uma lei aplicada, que deu um efeito histórico, que você comprovou que aquilo funcionou. E eu vivi esse processo. Tá certo? Eu conheci aquele outros Estados Unidos, né, e vi como é que isso acabou. Né? E vi de muito perto, porque isso, como eu já contei aqui também, eu recomendo que você pegue a minha matéria, vá no Vespeiro, na busca do Vespeiro, e põe lá a ameaça da imprensa corporate. Eu conto a história de como foi destruída a lei antitrust nos Estados Unidos, começando pela que afetava a área de imprensa. Para quê? Porque era uma coisa mal intencionada, para que a imprensa não denunciasse esse processo. Então puseram ela como a primeira interessada nessa sacanagem, para ela calar a boca. E isso resultou nesse mundo que nós estamos, cara. Que é feio de ver, feio de ver. Vai acabar mal esse processo. Muito mal. Já está, né? Já está nisso. Nessa coisa que você vê aí de manifestação de cara aplaudindo o Hamas, que está massacrando gente na rua, paulada e tiro. Cara, no dia que você vê essa cena na internet, a juventude ocidental está na rua se manifestando a favor disso. Quer dizer, o mundo pirou, cara. E isso é consequência dessa coisa, de você ter uma concentração absoluta da informação, né? Da ideologia admitida, né? Porque tem muito poucos, é fácil de você excluir todos os demais, e aí cria essa polarização que está aí. Isso acaba em gente matando gente. E é natural. É melhor. Caminho natural, tão natural quanto você estava comentando antes. Eu já tinha percebido isso. A liberdade de mercado, ela quase que infalivelmente cria monopólios, né? Por eficiência, por muita eficiência. E você vai criando um monopólio e depois a eficiência acaba se conectando com a política, acaba se conectando com... você acaba... Eu já vi isso acontecer algumas vezes. O cara cresce bem e tal, aí ele contrata lá um gestor profissional. O gestor profissional não tem os mesmos valores que ele tinha na empresa dele. O cara fala com político, corrompe, tal, daqui a pouco aquilo vira um monstro. É isso aí. É isso aí. Então, cara, você tem que criar um problema para esse sujeito, né, maior do que esse de como chegar no presidente da República, que é como ganhar do meu concorrente, para ele não me matar. Então, esse problema é muito melhor, sociologicamente falando, do que o outro. Né? Você cria essa preocupação para o cara. Cara, vamos trabalhar, vamos contratar cientista aqui para ver como é que a gente melhora a nossa produção e a qualidade do nosso produto, porque senão o vizinho aqui vai comer a gente.
em vez de ficar discutindo como é que você vai chegar no Lula, no Zé Dirceu, nessa putaria que está aí. Que a alternativa é essa. Então, cara, né, não tem ilusão. Né? O brasileiro, né, e o católico latino, de modo geral, né, caiu nessa armadilha. Né? Nós tivemos um monopólio de educação dos jesuítas. Toda a estrutura da educação jesuíta não é feita para procurar a ciência e a verdade. Ela é feita para confirmar o dogma. É a contra-reforma. A ciência estava nascendo, né? E se a ciência nascesse, né, e se instalasse, né, quebrava aquela força absoluta do dogma, né, de que eles viviam. Então, você é treinado, desde que você nasce, para examinar cada coisa em si mesmo. Aí você fala, mas tem esse defeitinho aqui, então exclui. Não, antitruste, não. Agora, qual é a alternativa? Essa parte os caras não entram, entendeu? Então, esse artifício, essa maneira de estruturar o pensamento é venenosa, cara. Você achar um defeitinho, você descarta a ideia inteira. Né? Você não pode tomar uma vacina anti-câncer porque a agulha machuca, né? Porra, velho, não é assim. Né? A coisa qual é a alternativa? Onde eu vou cair se eu não for por esse caminho aqui, for pelo outro? Aonde vai dar? Né? Se ele vai dar no precipício, é melhor você continuar naquele, embora tenha espinho no caminho, cacete. Tá certo? No final tem uma mensagem aqui no superchat do Rodrigo Ferreira, ele mandou R$50, ele fala o seguinte: todo problema deriva da moeda. Trocar, quer dizer, fazer vendas, né, é o verdadeiro voto. Se esse voto pode ser criado ou diluído por alguém, ou seja, o governo interferindo no mercado, né, não existe liberdade. Não existe mercado sem moeda livre, e com o Estado existindo é mais barato você chorar para que o Estado bata em alguém. Tem muita gente que toca o seu negócio assim, né? Que a parceria que ele faz não é com o cliente, ele faz a parceria com o Estado para que o Estado tire da frente quem é o concorrente dele. Isso aí é um belo exemplo de pensamento abstrato, cara. A realidade não é assim. A realidade é. A realidade não é diferente. Assim. Ela é cheia de interferências e matizes. Né? Ela produz distorções no comportamento das pessoas. A beleza do livro do Tocqueville sobre a democracia americana, eu já falei isso aqui 500 vezes, a minha grande admiração por ele, que era um carinha de 20 e poucos anos quando escreveu aquilo, é que ele é um psicólogo das instituições da democracia. Ele olha para aquilo e fala, bom, eu lá na Europa, eu sei que aquele tipo de instituição do rei, que tinha poder absoluto e tal, provocava nas pessoas o seguinte comportamento. Né? Como aqui eles mudaram isso? Que tipo de comportamento esta instituição vai gerar? Né? Essa é a abordagem correta para tudo, cara. Não o pensamento abstrato tem valor para um departamento que está lá em cima, fora da realidade, tem seu valor, né? Como orientação geral. Mas você querer tomar isso pela realidade é ingenuidade. Sim. Ingenuidade. Não é assim que as coisas acontecem. É verdade. E sem falar que tanto economia, política, saúde, educação, tudo é muito mais complexo do que você consegue explicar num livro, numa frase, ou seja lá como for. Tudo é muito mais complexo. Então, o que eu percebo, às vezes, a pessoa incompreende, ela compreende um determinado ponto, e a pessoa abraça aquele ponto e vira um dogma, não, isso aqui, a verdade está aqui. Cara, a verdade é tão enorme, é tão grande. O melhor remédio contra isso, o melhor antídoto contra isso, é você se obrigar, né, a pensar sempre qual é a alternativa. Né? Se não for assim, passar a ser assado, o que acontece? Projeta isso. Aí você vai ver que o assado também é cheio de percalços. Mas qual que tem os piores percalços? Qual que gera os piores resultados? E aí você, modestamente, humildemente, fica com aquele que provoca menos dano.
Essa é a realidade. Não existe caminho puro para lá ou para cá. Todos têm os seus percalços. Só que um leva para o abismo e o outro você tem que atravessar um espinheiro. Né? Cara, comparado com o abismo, é muito melhor. Não é que o espinheiro é bom ou ruim. Entendeu? Verdade. É verdade. A medicina faz isso o tempo todo, né? O melhor tratamento é aquele o menos ruim, cara. Vai doer, vai doer. Coisa americano, porra. Vai pra guerra, perdeu as duas pernas, ele monta numa cadeira de roda e segue a vida, vai jogar golfe, vai. Daqui a pouco tem uma perna mecânica aí. Continua fazendo tudo que dá para fazer, porque ele está vivo. Entendeu? E é melhor você estar vivo sem as duas pernas do que estar morto. É isso aí. É verdade. É verdade. Pergunta para o moribundo lá o que ele prefere, né? Você vê que o ser humano luta pela vida até o último minuto, né? Por quê? Porque a vida vale mais do que tudo que ele está sofrendo ali. Não tem jeito, não tem saída. Mas, Fernão, seguindo aí com os assuntos da semana, eu tenho percebido aí que tem um padrão acontecendo aí com relação ao Haddad, a economia e tal. O Haddad, ele perde as batalhas dele no Congresso e daqui a pouco a coisa volta com outro nome, de outra maneira, de um outro caminho. O processo de limagem do Congresso, né, porque o Congresso é um marco, tá certo? Você fechar o Congresso é você se assumir como uma ditadura totalitária, né? Que nós já somos, mas fingimos que não somos. Então, o que eles estão fazendo? É isso. Ele entra no Congresso, o Congresso já recusou 2 vezes, 3 vezes o imposto aumentado que o Haddad está querendo enfiar com esse IOF aí. Isso eu estou falando desta edição, né? Porque já teve 28 aumentos de impostos nos 3 anos do Lula. 28. Nesse 29º, né, o Congresso está resistindo. Eles entram lá e o cara fala, não, isso aí não topamos. Aí ele muda o nome do imposto e volta lá de novo. Não topamos. Aí agora ele está dividindo em 2 pacotes a mesma coisa. Em 2 pacotes e entra lá de novo. E, nesse meio tempo, o que está acontecendo? O Supremo Tribunal vai lá no deputado que tem um rabo preso e fala, eu vou te fuder, hein, cara, você vê como é que você está aí. E o Lula dá um ministério para não sei quem, tá, até tornar o Congresso irrelevante. Porque, porra, aquilo que o Congresso decidiu está decidido em qualquer lugar decente do mundo. Só que, em última instância, quando não passa de jeito nenhum, o que ele faz? Ele bota o Alexandre de Moraes para dizer que agora vai ser assim, ponto. E aí ele finge que não é ele, né? Fala para o Trump, não, eu não posso interferir com o judiciário do meu país. Pá puta, cara. Faz isso o tempo todo. Cara, porra, faz isso o tempo inteiro. Esse Alexandre de Moraes não existe sem o Lula. Uma coisa interessante que as pessoas têm que perceber é o seguinte, o STF, tá, mas quem foi que indicou cada uma dessas pessoas? Foi a esquerda. O diabo é o Lula, cara. Ele botou 9 caras dos 11 que tem lá. Quer dizer que, não, eu não posso interferir com o STF. Só tem advogado dele, bandido. Né? Pô, a primeira exigência para o STF é a ilibada reputação. Quem que ele está pondo agora? O Bessias, que estava levando para ele um documento falso para dizer, né, como o Alexandre fez agora, recentemente, né? Pega primeiro o telefone do cara, acha alguma coisa, e aí muda a data para dizer, não, eu peguei o telefone por causa dessa coisa, que ele descobriu depois que ele pegou. O Lula queria fazer isso, a mesma coisa, a Dilma queria fazer com o Lula. Não, o Lula já estava nomeado ministro, portanto, ele não pode ser para ir para a cadeia. Sim. O Bessias era o portadorzinho dessa falcatrua. Agora vai virar ministro do Supremo. Agora, eu escutei dizer que... O Lula fala, não, eu não posso interferir com o Supremo Tribunal, eu sou um homem respeitador do Estado democrático de direito. Só que já começa por aí, né? Quando o sujeito já fala Estado democrático de direito... Já.
Já vai embora. Vire as costas e vai embora. É a definição da democracia. Não tem as duas coisas. Eu falo isso direto, Fernando. Eu falo assim, ó, você conhece matemática democrática? Não. Matemática é uma coisa. Matemática democrática é uma não matemática. Agora, você conhece contabilidade democrática? Não. Eu conheço contabilidade. Contabilidade democrática é uma não contabilidade. Então, o Estado democrático de direito é ausência de direito. É isso aí. Não é o Estado de direito. E talvez seja o nome correto para isso que eles fazem, Fernando. Que não é o direito. O Estado de Direito é isso, cara. A definição disso, isso foi inventado pela seguinte questão. Porque, porra, desde que a humanidade existe, né, tem um reizinho lá, e se ele acordar de mau humor e olhar torto para você, ele manda cortar a sua cabeça e os caras cortam. Né? Então, porra, depois de milênios disso aí, a turma fala, não, vamos criar um sistema que tem uma regra no jogo. Né? Uma regra que, se eu estiver dentro dessa regra, ninguém, nem o rei, pode pôr a mão em mim. Isso é o Estado de Direito. Quer dizer, não é mais um Estado monárquico, autárquico, totalitário, autoritário. É um Estado baseado na lei. Se você estiver dentro da lei, ninguém pode tocar em você. Existe isso no Brasil? Eu lembro, Fernando, da história de um... Eu estou tentando lembrar o nome do rei. Era um rei inglês, mas ele era escandinavo, né? E era muito cristão e tal. E o pessoal, todo mundo ficava falando para ele, não, você é o rei, você pode tudo, você pode tudo. Tô tentando lembrar o nome dele. Aí ele chega e fala assim, tá bom. Aí pediu para pegar o trono dele e colocar na praia. Botou o trono dele na praia, assim, perto da água. Aí ele sentou no trono, aí falou assim, maré, não suba. Aí a água começou a bater na canela dele, subindo. Aí ele saiu do trono e falou para mim, tá vendo? Eu tô falando para vocês, eu tô aqui, meu reino, eu não posso tudo. Aqui existem regras, que coisa que eu não posso lidar, eu não posso fazer. Estou tentando lembrar o nome dele. Mas isso aí tá na história. Isso tá na história. Toda essa evolução. Mas cara, é parecido lá com a história do meu herói predileto, né? O Edward Coke. O senhor está acima de todos os homens, but you are under God e under the law. Né? E aqui, cara, nós estamos voltando para o passado como farsa. Né? É o país onde a família real não está nem under God, nem under the law. Foi o rei Canuto, século XI, Canuto. O James I, né, que acabou iniciando a colonização dos Estados Unidos, foi o que tomou essa enquadrada do cara. Foi logo depois disso, 1610, que foi os primeiros pilgrims para os Estados Unidos lá. Ele tomou essa enquadrada, né? E o que ele tinha tentado fazer? Que ele olhava lá os reis do continente, lá os franceses, tal, que já estavam tudo na putaria do direito romano, né? O nosso, né? Esse onde o juiz olha para sua cara e diz qual é a pena. Lá, né, você tinha a common law, que era aquela coisa, porra, eu tenho que provar se o meu caso é ou não é igual àquele de 1428, né? E eu quero a mesma satisfação que foi dada naquela ocasião. Então, é isso que você tem que provar, se o seu caso é parecido com aquele ou não. E quem vai decidir isso é o júri, não é o juiz. E o juiz vai só garantir que todas as testemunhas sejam ouvidas, tal, que todo mundo tenha a sua chance de falar, que tudo seja os riscos. Isso é muito legal. Né? Isso é muito interessante, a origem de cada um desses conceitos, né? Você pega o do júri, você tinha no começo do surgimento ali na Inglaterra a formação das vilas, né? Do condado, tal, e tudo acontecia ali dentro, né? Era tudo muito isolado. Aí quando vai crescendo, né, claro que a história é mais longa, e teve um rei que chegou, que eu acho que ele era oriundo da França, e ele começa a querer fazer julgamentos na capital. E o pessoal bate o martelo e falou assim, não, tem que ser julgado pelos pares.
Os pares é a população local lá, que as regras são diferentes para cada condado. É diferente. Isso foi igual em toda a Europa. Portugal também era a mesma coisa. Sim. Tinha corte itinerante. Teve o itinerário. Uma vez por ano o rei dava uma volta no reino inteiro para ver qual eram os casos que estavam em discussão. Sim, aqui tinha. É a origem do famoso... Tal, e aí o cara decidia. É a origem do famoso juiz de fora, que era o juiz que vinha de fora para tomar decisões naquele local, tal. Ou seja, é muito interessante a gente ver a origem dessas ideias, né? Porque tem muito sangue nessas origens, tem muito sofrimento, tem muito sacrifício, algo que a gente está perdendo hoje, que está se esvaindo. Você vai ver, teve muito sacrifício de muita gente para aquilo ser consolidado. E a gente não sabe dessas histórias, meio perdido, então você não sabe nem o que perdeu. A vantagem de você ser um ser humano, né, é que você tem a capacidade de aprender. Então, o Luiz Gustavo está dizendo aí, ó, Brasil, desde 1500, são feitos senhores escravos, aqui de povo servo, não sei o que lá, não tem ideia do que é democracia. É verdade. Né? Mas os coreanos, há uma geração atrás, também não tinham. Também não tinha. Os japoneses, menos ainda. Você abria a boca lá, o cara te cortava com uma cimitarra no meio, assim, ó, com aquelas espadas japonesas que cortam até aço. Né? Era assim que funcionava. A Coreia fez isso em uma geração. Por quê? Porque não é burro, caralho. Você olha para fora, vê, porra, por que os caras têm um PIB 20 vezes maior que o meu? O que eles estão fazendo que eu não faço? Vou imitar. Estabilidade. Certo no mundo faz isso. O brasileiro não fica falando, não, mas o brasileiro chegou, só tem escravo, blá, 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 bebê. Então foda-se, não vamos fazer nada, vamos continuar. Nunca mais, Vamos continuar o resto dos tempos. Cara, nada. Por que, cara? Nada, né? Por que não lutar pelo que é melhor, cara? Por que não lutar pelo que é o correto? Teve outro aí falando que eu sei os sermões da montanha, a democracia suíça. Cara, ela tá lá para você copiar. Né? Agora, se você for burro, você morre de gripe. Foda-se, porra. Não vai na farmácia, não pegue remédio. Os suíços que inventaram. Não vou tomar, porque eu sou brasileiro, eu não sou suíço. Porra. Cientista faz isso. Abandone o seu celular, saia da internet. Isso aí. Porque são tudo invenções de outros países aí, de outros povos. Imagine, a Suíça. Cara. Eles conseguiram, Fernão, produzir. Me dá preguiça ver esse tipo de conversa. Eles conseguiram produzir o melhor chocolate do mundo e não tem um pé de cacau naquele lugar. Porra. Eu tive lá, o chocolate é bom demais. Eu não tenho um pé de cacau lá. Isso é eficiência, cara. É eficiência de fazer o negócio direito, fazer o negócio correto. Então, o fato de que você tem uma história, pode ser uma história do seu país, da sua família ou sua, pessoal. O fato de ter dado errado do seu país, da sua família ou sua, não quer dizer que no momento seguinte você pode tomar uma outra direção de fazer outra coisa. Por que ficar condenado naquele mesmo caminho? Não faz sentido. Isso aí, cara. Nós temos que ter a humildade que os asiáticos estão mostrando. Né? Até verdade. O chinês está fazendo isso. Né? Vai lá, bota todo mundo nas melhores escolas americanas e tal, e pelo menos produz melhor. Agora, eles não estão copiando o sistema político americano, mas estão copiando o resto. Então, verdade. Funciona, né? Verdade. Copiar. O sistema político eles ganharam dos Estados Unidos assim, ó, 5 minutos. Uma das melhores coisas que a gente pode fazer hoje em dia, ainda mais com a informação distribuída, é copiar. Copiar tudo que funciona, tudo que é bom. Todos os modelos, é carro, é remédio, é o que tiver de bom. Isso, cara, é um copiando o outro e melhorando um pouquinho. A cada cópia você melhora um pouquinho. Ferão, a Érica mandou um superchat aí perguntando: você deveria ter uma livraria no seu canal com a sua curadoria? Não, eu faço um pouco isso, né? Toda vez que eu leio um livro bom, eu recomendo aqui. E estou recomendando um que eu estou fascinado, um livro
Já falamos dele aqui, só que esse aí, que eu saiba, só tem, por enquanto, uma tradução em português em Portugal, que é dessa Andrea Wolff, que é uma mulher incrível, incrível, de uma cabeça brilhante, né, que escreve história, bota você dentro da casa dos caras, e ela está contando essa história dessa cidadinha da Alemanha de 1790 ali, que se chama Jena, né? Jena, que é uma cidadinha universitária onde, por uma série de acasos, junta o Goethe, o Fichte, o Schiller, né, o Humboldt, 5 ou 6 dos maiores gênios que a humanidade já teve, que conviveram lá um tempo. Né? Uma gente moderníssima, umas mulheres espetaculares, que com comportamentos absolutamente divergentes, que chocariam o pessoal de hoje. Né? E produzem uma inovação na maneira do ser humano se enxergar, que é fascinante. Ali é que o cara... É o momento em que eles inventam o eu. Né? Porque, se você pensar, antes disso, é difícil a gente tentar sair da própria cabeça, né, e pensar o que era a cabeça de um europeu do século XVIII. Né? O cara, porra, vinha há milênios e milênios vivendo debaixo de porrada. Né? Ninguém tinha tempo de pensar ali. Né? O cara que não passava fome era uma exceção. E, de repente, você tem, né, depois da prensa do Gutenberg e tal, você começa a organizar o que restou do pensamento humano escrito e tal, e você pode ter essas referências, então as pessoas começam a ter um olhar crítico, e de repente esses sujeitos falam, não é isso, cara, não é o mundo de fora que determina o que é você. Eu existo como pessoa, e o mundo existe porque eu que estou vendo ele, né? E ele existe como eu estou vendo. E qual é a consequência imediata da descoberta do eu? É a liberdade. Né? E qual é a descoberta seguinte, né, da descoberta da liberdade? A obrigação moral que a liberdade te impõe. Né? E se você tem a liberdade de escolher, então você precisa escolher bem. Né? Porque se você escolher mal... Então, cara, é daí que vai nascer a democracia. Né? Olha, esse livro é sensacional. Essa mulher, tem entrevistas dela, eu vou até publicar uma esse fim de semana, eu vou publicar uma aqui no Vespero. Eu estou agora sempre procurando uma matéria mais ampla, assim, para os fins de semana. É uma entrevista dela sobre o livro anterior dela, que é outro livro brilhante, que é a história desse Humboldt, né, que é um cara que esteve aqui na América do Sul, tá, um cara que inventou a natureza. Né, foi o primeiro que enxergou a natureza como... A invenção da natureza, olha ele aí. A Terra toda está ligada, as coisas entre si, tudo depende de tudo, né, a visão ecológica do sistema. Um sujeito absolutamente brilhante. E esse cara estava lá, naquela turminha. Né? E aí porque esse sujeito tem pensamentos tão espetaculares, né? E ela coleciona isso brilhantemente, que ela foi ver, porra, de onde esse cara surgiu? Como que uma pessoa tão excepcional apareceu? E ela foi cair lá em Iena, né? Onde estava essa turminha, um turbinando o outro. E é uma coisa que acontece relativamente rápido, sabe? Esse pessoal fica junto 5, 6, 7 anos. Né? Uns já liam os outros, tal, mas, de repente, eles se juntam ali e aquilo vira um furacão, cara. O Goethe, que era um poeta, né? A partir de uma altura da vida dele que ele já estava mais... Ele era mais velho um pouco, ele era o mais velho dessa turma.
ele começa a se interessar pela ciência a partir de jardinagem, de observação das plantas e não sei o quê. Isso é muito legal. E aí o Humboldt cai lá. Primeiro vai o irmão do Humboldt, uma mulher, um casal aberto. Vivia ele, a mulher e o amante. Bagunça. Tudo de boa, assim. E aí esse Humboldt vai para lá, porque o irmão já está lá e começa a falar dessas pessoas. Tal. E ele, a junção dele com o Goethe é que provoca essa explosão nesse cara. Ele faz brotar esse gênio na cabeça dele, que já estava lá, né? É um livro espetacular, cara. Tem que, se você quer passar umas boas semanas numa companhia brilhante, é pegar qualquer um desses 2 livros e ler. O do Humboldt é mais emocionante, né? Porque o cara vem cair aqui na América do Sul, vai para aqueles vulcões dos Andes, ele vira o mundo de cabeça para baixo. E o outro é isso, é uma aventura só intelectual dentro desse grupo, mas também é espetacular, é um livro espetacular. Você está sem som. Ou seja, Magníficos Rebeldes, né, e A Invenção da Natureza, os 2 de Andrea Wolff. Se eu ainda tivesse no Estadão, eu fazia muito essas coisas, né? Pegar as pessoas, os autores que estavam brilhando na época e trazer para fazer conferências. Legal. Eu traria essa mulher, mas assim... Ontem. Ela é brilhante e ela... Você ainda vendo as entrevistas, vocês vão ver. Eu já colecionei 2 aí que eu vou mandar. Que são longas, tal, mas ela vai mais longe que o livro nas conversas dela com essas entrevistadoras. Ela é uma pessoa que tem condição de processar o que ela aprende e multiplicar aquilo. Ô, Fernando, você está falando de integração, você está falando de compartilhamento de conhecimento, você está falando dessa mescla humana que é riquíssima, de você pegar especialistas de uma área, gente que é brilhante para trazer, para falar para outras pessoas e fazer de uma maneira mais macro isso que aconteceu quando o Humboldt deixou de ficar sozinho e por conta de ter um interlocutor, ele expandiu a cabeça dele e tal. Então, trazer a André para cá para palestrar, né? Eu fiquei pensando aqui enquanto você dizia, eu falei, caramba, nós nunca trouxemos para o Brasil um especialista em voto distrital puro americano. Nunca trouxemos para cá ninguém para fazer uma palestra sobre isso. Já trouxemos? Não. Isso é absolutamente tabu. Né? Nunca se falou nisso no Brasil. E mesmo lá, né? Não é tão difícil, não. Eu estou cada vez mais enfronhado nesse mundo aí. Tem iniciativas lá brilhantes. Já repeti aqui várias vezes. Quem quiser aprender sobre isso tem que ir nesse site. Ballotpedia. Aquele site não tem igual, né? Já pensou, Fernando, trazer um cara desse site para falar aqui no Brasil, para fazer uma palestra? Velho, eu fiz essa semana, ontem, uma gravação baseada no que eu vi. Ótima. Sobre o que os americanos vão votar agora nessa eleição de 4 de novembro. Tá aqui, ó. Aí você vê em que merda que nós estamos. Esse caso do Colorado, que eu destaquei lá, é precioso, porque eles estão votando entre duas propostas de iniciativa popular, né, sobre o que fazer com a sobra, né, porque começa a história o seguinte, em 2020, por iniciativa popular, eles aprovaram um negócio para dar alimentação grátis nas escolas. Então, como lá o direito de propriedade é intocável,
né? Exato. 3 pilares do sistema, né? Você, para fazer isso que eles chamam de direitos positivos, são aqueles que implicam que alguém precisa pôr o dinheiro para que a pessoa usufrua aquele dinheiro. Então, qualquer direito desses cabe às constituições estaduais, né? E as constituições estaduais, obrigatoriamente, quando querem fazer um benefício desse, tem que pedir para quem vai pagar se eles topam ou não topam. Então, fizeram esse programa lá em 2020 e tem que vir junto com a proposta um projeto detalhado de onde vai sair o dinheiro para pagar aquilo. Então, concluíram que ia custar 100 milhões e 700 mil, olha o detalhe, 100 milhões e 700 mil dólares por ano para fazer aquele programa do jeito que estava desenhado lá. Então, da onde vamos tirar isso? A proposta era cortar umas poucas isenções de impostos das pessoas que ganhavam mais de 300 mil dólares por ano, que é 1 milhão e 600 por ano. Então, quem ganhava acima disso ia ter que deixar de ter direito a algumas isenções para dar essa soma. Rodou o sistema e, em vez de 100 milhões e 700 mil, deu 112 milhões de dólares. Mas o Colorado foi o primeiro estado que criou, lá nos anos 80, por ali, né? Eles criaram uma Carta de Direitos do Contribuinte. Foi. Esses direitos do contribuinte, está que é o seguinte: qualquer dinheiro que o Estado arrecadar acima daquilo que está orçado para ele arrecadar, né? Quando você cria um imposto, você calcula quanto ele vai render. Se ele render a mais, o Estado tem que devolver o a mais para os contribuintes, com 10% de juros. Então, a proposta agora é o que fazer com os 11 milhões e 300 mil dólares a mais que sobrou desse programa. Então, uma proposta é que o Estado pode ficar com esse dinheiro desde que ele aplique no próprio programa, né, e melhore o programa, e a outra proposta é que o Estado tem que devolver o dinheiro, né, e reduzir aquilo que ele impôs para o original, de 300 mil, né, para dar certo 100 milhões e 700. Se você cobrou imposto e foi demais, reduza na origem, e esse que vai devolver, eu vi, Fernando, você comentando, ainda tem que ser reajustado em 10% antes de devolver. Então, cara, você vê, cara, essa palhaçada que a gente vive aqui com esses taxados, mandando pela terceira vez o IOF, e é só os custos são sempre os mesmos, né? É o nosso. É o nosso. Pô, essa palhaçada e esses caras falando, arrotando democracia, Estado de Direito, e essa imprensa pútrida, né, endossando isso aí. Puta merda, cara, como nós estamos... Mal. Nós somos a terceira selva. Mas, Fernão... eu guardei ainda, porque são 24 emendas constitucionais nos estados que vão a voto, né, agora em 4 de novembro, e 188 modificações em legislações municipais, tudo iniciativa popular. Feita pelo povo. Então, nós estamos aí, né? Agora ficou oficial, né? Se você falar aquilo que o Supremo Tribunal não gosta que você diga sobre eleições, você vai para a cadeia. Sabe quais são as outras propostas? Entre as outras propostas que estão lá, tem uma do Maine, que exige documento de identidade com foto dos eleitores e cria novas regras lá, porque toda aquela coisa que eles comparam a gente com o que aconteceu lá, que o Trump denunciou, né? O que o Trump denunciou? Que os democratas estavam facilitando a invasão do país por estrangeiros, aos milhões, né, e dando direito de voto para esses caras. E que, como nos Estados Unidos você não tinha que apresentar documento nenhum para votar, né, teve gente que votou um monte de vezes e tal. Então, depois disso, que foi em 2018, né,
as leis de iniciativa popular criadas para arrumar esse negócio são milhares, né? Então, tem essa do Maine agora. Se eles aprovarem isso, eles vão ser o 37º estado que passa a exigir um documento com foto. Para votar. Você tem que pôr o teu dedo, reconhecimento facial, não sei o que lá, para o Estado poder te fuder a hora que ele quiser, né? Depois tem outra no Texas, né, que estabelece que as pessoas que não são cidadãos dos Estados Unidos não podem votar no Texas. Simples. Simples, óbvio, né? Já tem 14 estados, né, desde 2018, que votaram coisas como essa. Enquanto isso, no Brasil, as pessoas estão sendo presas apenas por se declararem favoráveis a acoplar uma impressora urna eletrônica que o PT... E numa conversa privada. Tocável. Né? E numa conversa privada. Lá eles mudam e desmudam as leis. Pô, né? Tem outras lá para negócio de arma. Tudo é decidido assim. Né? Tudo é decidido assim. Leis de iniciativa popular. Vamos exigir agora uma autorização judicial? Essa é a questão 2 do Maine. Vamos ou não vamos exigir uma autorização para o sujeito comprar uma arma? Que até agora não precisa. Sim. Não tem autorização. O que tem é uma lei fodida para quem usar uma arma contra o outro. Vai para uma jaula e não sai nunca mais. Se não for para uma cadeira elétrica e fritar. Que é o que interessa. Não é se o cara tem arma, não tem, o que ele vai fazer com a arma, o que cada um vai fazer com a arma. É se ele usar a arma contra alguém, acabou a vida dele. E com isso, eles têm 4 assassinatos por 100 mil e nós temos 40. É isso aí. E tem gente que acha que nós é que estamos certos. Então, segurança pública aqui, a proposta 3 do Texas, né? Vão exigir que juízes e magistrados neguem fiança a indivíduos acusados de crimes violentos ou sexuais. Neguem fiança. Não tem fiança. Pode mais sair por fiança. Isso quem decide não é o Lewandowski, é o eleitor, né, que decide ou não se ele quer isso. O pessoal da região onde o cara foi preso. Outra que vai para o Texas também, direitos de família. Estabelece que os pais têm o direito de exercer o cuidado, a custódia e o controle do filho, incluindo o direito de tomar decisões sobre a educação da criança. Não se metam com a educação do meu filho. O Estado não tem porra nenhuma a ver com isso. Não tem esse direito. Outras. A questão número 6 da cidade de Nova York. Vai mudar a data da eleição, porque a eleição da cidade de Nova York não combina com as datas das eleições gerais dos Estados Unidos. Isso dá muito trabalho, tem que fazer 2. Tá? O povo agora fala, não, vamos mudar essa merda, vamos fazer tudo no mesmo dia. Ou não, né? Vai a voto. O povo que decide. Depois tem mais 3 questões em Nova York de voto também, que mudam totalmente as leis de zoneamento, os impostos sobre imóveis, tá? Porque Nova York é um empreendimento imobiliário, basicamente. Né? Sim. Ele é cheio de coisa. Então, tudo é resolvido assim. Vai para a cédula, né? Escrito num determinado nível de língua inglesa para todo mundo entender, com tradução obrigatória para todas as línguas que podem votar lá. Né? E o cara recebe isso meses antes para ele ficar estudando, e aí ele pega e vota. Né? E nós fazemos isso como? Com um vereador corrupto. Né? E aí o que devemos fazer? Ah, não vamos imitar, porque nós sempre tivemos vereadores corruptos, então vamos continuar com vereadores corruptos pro resto da vida. Não é um raciocínio razoável, tá certo? É verdade. Quer dizer, porra, se os caras têm um sistema como esse, isso aí acabou com a corrupção nos Estados Unidos, dos estados para baixo, foi a 0. Você não compra um carro de polícia
nos Estados Unidos, ou qualquer coisa com dinheiro público, sem que isso vá com um projeto para a cédula, dizendo se o eleitor quer ou não quer gastar o dinheiro dele com isso. Então não sobra margem nenhuma para putaria. E isso fez os caras ficarem absurdamente ricos. Não muda a essência da humanidade? Não, não muda. Mas é muito melhor você se fuder com $1 milhão no bolso do que com 10 tostões no bolso. Que foram dados por um governo, né? É muito mais confortável, pô. Verdade. Fernão, já estamos aí com 1h30 de live. Esse final foi bom, hein? Falamos de literatura, falamos de direito. Veja como esse seu relato aí falando sobre o poder que o habitante daquela região tem em cima se remete a lá atrás na Inglaterra ser julgado pelos pares, a decisão local, o povo local que decide. A gente está falando de Magna Carta, 1250, está falando de coisa muito antiga. Nem é uma novidade. Cara, veja essa gravação aí no Vespeiro foi no mesmo dia do Fux, então ficou meio abafado por ela, mas a história é sensacional, cara, e eu estou pegando 2 exemplos ali. Né? Se você começa a escarafunchar isso, tem cada coisa, sabe? As tribos indígenas votando as decisões delas, sabe? Ninguém manda neles, sabe? O povo é quem manda no governo. Fala para o governo o que ele pode e o que ele não pode fazer. Cara, é isso aí. Aqui, Fernando, vou compartilhar para o pessoal ver, vou colocar o link aí. Você postou no YouTube, se chama Faça essa rápida viagem à democracia e depois chore de vergonha. É isso aí. O link está aqui, ó. Estou colocando no chat o link desse vídeo, onde é feita a narração precisa desse evento, dessa eleição que vai acontecer nos Estados Unidos, direitos, características, e como que isso distancia a gente desse tal de democracia que é tão falado e tão cantado e arrotado aqui, e não quer dizer nada aqui. Aqui não quer dizer absolutamente nada. É isso aí. Nós temos que aprender com eles, gente. É simples assim. Quem está se desempenhando melhor na humanidade? Vamos copiá-los. Exato. Nós não somos burros, só por isso. Né? Estamos cansados de ser fodidos. Estamos cansados. Vamos aprender a tomar os remédios deles, que reduz enormemente a quantidade de fodas que você toma dessa gente. O tempo todo. Quinta categoria que está aí. É isso aí. Obrigado, Fernão. Obrigado, audiência. Gente, compartilhe esse vídeo, façam com que essas informações circulem, porque o que vai tirar a gente desse atoleiro é a consciência do povo, não só do que está acontecendo, mas as soluções para a gente sair desse buraco, tá? E aqui eu acho que é o único canal que eu vejo, Fernão, das pessoas discutindo isso. O que fazer para sair do buraco. Obrigado, Fernão. Obrigado, audiência. Obrigado a todos. E a gente se vê semana que vem.